Bom, iniciamos nossa gravação da aula de hoje. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre o HTTP. Vamos dar continuidade sobre o HTTP. Então, a gente terminou por volta desse slide aqui, onde a gente estava discutindo os códigos de estado do HTTP. Né? Então, o que a gente falou antes? A gente falou um pouco de como funciona o HTTP. Eu vou passar aqui rapidamente. Tá? A gente discutiu também as aplicações, né, o tipo da aplicação, o protocolo relacionado a cada aplicação e o protocolo da camada de transporte. A gente falou sobre o TCP, sobre o UDP, alguns protocolos, né? Qual aplicação que usa tal protocolo, como por exemplo o e-mail, usa o SMTP, o POP3, o MAP, acesso remoto, que é o Telnet, o SSH, web, o HTTP, transferência de arquivos, né? O FTP também é utilizado na web. Enfim, a gente fez essa discussão. Iniciamos falando como funcionava o protocolo HTTP. Deixa eu só colocar a presença aqui. Então, iniciamos falando como funcionava o HTTP. E um dos destaques, né, da aula passada foi que a gente tem uma página que é composta por objetos. Então, você vai ter uma página. Dentro dessa página, nós temos vários objetos. E a gente solicita de forma independente. Por isso que quando a gente começa a abrir uma página, quando a conexão da gente também não é tão rápida, a gente vê o texto e vê as imagens sendo carregadas aos poucos. Né? Por quê? Porque a gente solicita as imagens de forma independente. Né? São objetos que compõem a página, não só imagens, né? Qualquer conteúdo fora o texto, um script, um GIF, um vídeo, um áudio, certo? Deixa eu só botar a presença também para Diogo. Então, nós vimos essa composição da página em objetos. Nós vimos a questão do HTTP ele oferecer uma coisa que a gente chama de interoperabilidade. Né? Quem lembra o que é interoperabilidade? Alguém lembra? Opa, como é que é aí a pergunta? Alguém lembra o que é interoperabilidade? Não? Então, interoperabilidade é Eu quando lembro que o você tem. professor ia dar meio ponto para quem falasse essa palavra sem errar. Essa é a parte menos importante de você lembrar, mas foi verdade, você está correto. A parte do interoperabilidade, quando eu discuti, é que como a gente tem um protocolo público, aberto, bem conhecido, isso dá um poder muito grande para que a gente tenha um servidor web rodando, tipo Apache, né? E a gente consiga programar diferentes aplicações com diferentes navegadores, diferentes sistemas operacionais, e eles conseguem conversar com essa aplicação, porque eles têm uma linguagem padronizada, tem um protocolo padronizado para pedir e receber a página. Né? Então, a gente pode ter o Firefox, o Opera, o iSeries, o Edge, Chrome, não importa qual o navegador. Ele vai conseguir pedir para o servidor aquela página. Por quê? Ele vai mandar aquele método de solicitar uma página. Qual é esse método? É o GET. O GET tal página. Então o servidor ele vai saber que você está pedindo uma página. Aí o servidor vai responder com a página e dando um status, que é o 200, que significa ok. Ou se aquela página não existe, ele responde com 404, né, not found. E isso só funciona porque a gente tem um protocolo público muito bem definido, que é o HTTP. Tá? Então, nesse exemplo,
A gente viu aqui o PC rodando o Explorer, o outro rodando o navegador do Mac. Né? Daí, interoperabilidade é quando você tem um sistema onde você consegue se comunicar, não só um sistema, interoperabilidade é um conceito. Tá? Nesse caso, nesse contexto que a gente está falando, a gente consegue ter interoperabilidade entre sistemas operacionais e entre navegadores. Não importa qual é o meu sistema operacional, não importa qual é o meu navegador. Se eu falo HTTP, eu consigo me comunicar com o mesmo servidor. Esse exemplo aqui é o Apache, é um servidor web bem conhecido, também famoso, gratuito. Quando a gente fala em interoperabilidade, a gente pode falar, por exemplo, de uma aplicação que você está desenvolvendo em Java. Né? Você tem a máquina virtual Java, e daí, como você desenvolve para a máquina virtual Java, você consegue rodar, né? No Windows, no Linux, em qualquer outro sistema operacional que rode a máquina virtual Java, porque ela cria uma camada de abstração. Você compila uma vez, você tem um código, e aí você roda em qualquer máquina. Né? Você tem uma questão de interoperabilidade envolvida aí também. Diferente de quando você tem um código em C. Você compila para aquele sistema operacional, para aquelas bibliotecas desenvolvidas para aquele sistema operacional. Que se você migra para um outro SO, você tem que recompilar o teu código e algumas vezes até readaptar o código. Tá? Continuando aqui, nós vimos que o HTTP ele roda na porta 80, ele usa o TCP, né, um protocolo sem estado. A gente discutiu o que é o HTTP não persistente e o HTTP persistente de forma muito resumida. Né? O HTTP não persistente é o HTTP 1.0, o HTTP persistente é o HTTP 1.1. Né? A grande diferença entre eles é que a gente mantém a conexão TCP aberta. Em outras palavras, isso significa o quê? Eu estabeleço conexão com o servidor. Né? O que é estabelecer conexão? Perguntar para o servidor, eu posso abrir uma conexão? O servidor responde, ok, posso abrir a tua conexão que tu está solicitando. E daí eu vou solicitando os objetos em seguida, com a mesma conexão aberta. A gente chama isso de conexão persistente. Já no HTTP não persistente, toda vez que a gente abre a conexão, a gente solicita o objeto, a gente fecha a conexão. Pode falar, Neto. Não, professor, eu ia perguntar justamente isso, que no caso não persistente, ele, tipo assim, era solicitação de um objeto por vez. Tipo, e o persistente ele conseguiria trazer múltiplos objetos, né, ao mesmo tempo. Carregar Isso, múltiplos objetos. na verdade, não. Não é que ele vai solicitar múltiplos objetos. Na verdade, o destaque que a gente dá aqui é a abertura da conexão. O que é a abertura da conexão? Veja, não, parece que são múltiplos objetos. Não, não necessariamente. O grande destaque aqui é que no HTTP não persistente, eu pergunto ao servidor se eu posso abrir a conexão, ele me responde dizendo que pode, daí eu solicito o objeto, recebo o objeto e eu fecho. Veja que aí eu tenho dois RTTs, basicamente, né? Que é o tempo de ida e de volta, né? Dois RTTs. Tranquilo esse conceito do RTT? Né? Sim, tranquilo, tranquilo. Beleza. Já no HTTP persistente, o que acontece? Eu gasto um RTT para abrir a conexão e um RTT para todos os outros objetos. O anterior, eu gasto sempre dois RTTs para todo objeto. Ou seja, acaba ficando mais lento. Não necessariamente porque eu vou pedir em paralelo. Tá? Então, tem até uma figurinha aqui. Não, figurinha não é muito boa, não. Mas o grande diferencial é isso. Não é necessariamente que ele vai pedir em paralelo. Né? É que ele vai pedir sem fechar a conexão. E isso tem vários impactos. Tá? Um deles, por exemplo, é que para cada conexão aberta, precisa reservar um socket, reservar uma porta que está aberta. Ou seja, imagine uma página que tem, assim, sei lá, 200 objetos. Muita imagem, tem muito script, tem vídeo, tem áudio. Então são 200 conexões abertas no servidor, num curto intervalo de tempo, para uma solicitação. Isso é muito ruim. Que acaba sobrecarregando o servidor web. Por conta de um cliente, eu abro 200 conexões. Não faz muito sentido isso. Né?
A gente acaba sobrecarregando o sistema operacional do servidor, onde ele vai ter 200 conexões abertas em um intervalo de tempo muito curto, e eu vou ter um tempo maior, porque antes de eu pedir a página ou o objeto, eu tenho que abrir a conexão, ou seja, eu vou ter um delay a mais, porque eu tenho que dizer, opa, servidor, posso abrir? O servidor vai dizer, pode. Ah, então me manda a página, ele manda. E daí o outro objeto, a mesma coisa, opa, servidor, posso abrir? Pode. Imagine que você está acessando um servidor que está muito distante. Então você vai ter um prazo de propagação alto, né? E daí tua performance não vai ser boa para abrir essa página. Então, assim, o HTTP persistente, ele sobrecarrega menos o servidor do ponto de vista de portas que são abertas, porque ele abre uma única conexão com o servidor, e ele é mais eficiente, porque eu solicito todos os objetos de forma consecutiva com a mesma conexão que está aberta. Então, ele gasta um RTT a menos para cada objeto que é solicitado. Beleza? Pode falar. Professor, só mais uma pergunta. No caso, então, por que T2, assim como o TCP e o DP? Ou basicamente o 1.1 é só uma evolução do 1.0? Boa pergunta, né? Isso realmente é uma evolução, né? As versões do HTTP vão aumentando de número, né? Então, assim, na verdade, nós já temos HTTP 3.0, né? Não tem no livro, mas esse é um trabalho que vocês vão fazer. Eu vou postar lá no Classroom sobre o HTTP 2.0, né? Então, eu vou pedir para que vocês façam um trabalho sobre o HTTP 2.0. Tá? Se a gente estivesse no presencial, né? Se tivesse um pouco mais de tempo, né, eu ia pedir para vocês, um grupo apresentar o 2.0, outro 3.0, um sobre IoT, geralmente é uma dinâmica que eu faço sobre tecnologias que não tem no livro e que é muito interessante, né, como o LoRaWAN, o Internet das Coisas, LoRaWAN especificamente, que é uma das tecnologias do Internet das Coisas. Mas no remoto eu não acho muito legal a gente fazer essa dinâmica de seminário. Então eu vou passar um trabalho, vocês vão entregar, né, escrito, né, sobre HTTP 2.0 apenas, né? Porque já é um trabalho bem extenso, né? Porque já tem muita diferença quando a gente compara com o HTTP 1.1. Respondendo mais objetivamente, é uma evolução natural, né, de todo o protocolo. Quando você tem uma versão assim 1.1, 2.0, 2.1, é realmente uma versão mais nova, que não necessariamente substitui a anterior. Né? A gente vai ver porque não necessariamente, né? Porque a gente precisa ter uma compatibilidade, né, com quem está utilizando, precisam falar a mesma língua. A gente tem essa questão da compatibilidade do protocolo com o IPv6, por exemplo. O IPv6 é uma versão mais nova do IPv4, mas não necessariamente todo mundo usa IPv6 por uma questão de compatibilidade do roteador, da rede que precisa falar IPv6. Mas, voltando para o HTTP, é uma evolução natural não usar mais o 1.0, porque ele não é eficiente. Então o pessoal começou a usar o 1.1 como default, né? E hoje o padrão é a gente usar o 2.0, né? O 3 ainda está sendo muito discutido. Eu não sei como é que está a implementação do 3 em relação aos navegadores atuais, né? Se o pessoal já está usando no Chrome, no Apache, porque vejo que isso tem que ser comunicação navegador-servidor. Né? Os dois precisam falar o mesmo protocolo. Eu não sei Tem que ter se interoperabilidade. nesse caso não é só interoperabilidade, mas é basicamente falar a mesma língua. Né? Então não sei se está dando suporte. Se o navegador já tem suporte HTTP 3.0 amplo, né, se todo navegador usa o 3.0, e se o Apache ou outro servidor web também já consegue se comunicar com HTTP 3.0 logo de cara. Não sei. Isso é uma pesquisa interessante para a gente falar. Faz um tempinho que eu não pesquiso sobre o HTTP, só acompanho as discussões um pouco lá no IETF, vocês podem dar uma olhada. Tem uma discussão já do HTTP 3.0, né? Já houve uma discussão muito grande do HTTP 2.0 anos atrás, vários artigos sendo publicados sobre análise de performance, as vantagens, por exemplo, no HTTP 2.0, é possível comprimir, né, o conteúdo que está sendo enviado da página, daí você envia um pacote menor, mas em compensação você tem uma sobrecarga de processamento, porque você precisa comprimir e descomprimir aquele conteúdo. Pode falar, Neto.
Professor, então, no caso, o HTTP 3.0 é uma tecnologia tão nova assim, para, assim, grande parte não está utilizando ainda? Bom, os protocolos em geral, eles são atualizados frequentemente, tá? Alguns mais com uma certa frequência maior, outros nem tanto. Por exemplo, o TCP, ele vem evoluindo praticamente, a gente tem uma grande modificação, a cada 3, 4 anos a gente tem uma melhoria no TCP. Então, quando a gente for estudar o TCP, vocês vão ver assim, que tem dezenas de TCPs. TCP Reno, Ureno, Compound, Cubic, SAC, Vegas. Eles são melhorias do TCP. No caso do TCP, não necessariamente a gente descarta o anterior e usa só um. Por exemplo, o Linux usa o TCP Cubic e o Windows usa o Compound. Esse é o padrão desde faz um bom tempo. Acho que faz uns 8 anos já. Não, acho que é mais de 8. Faz uns 10 anos já que são esses dois TCPs. No HTTP, o HTTP 2.0, se não me falha a memória, ele estava sendo discutido uns 5 anos atrás. O HTTP 3, deixa eu olhar como é que ele começou a ser discutido. Isso é muito fácil da gente ver, porque tem lá no IETF, né, todo o registro de quando se iniciou a discussão. Estou vendo aqui que o HTTP 3.0, que é o Quick, ele ainda não virou um padrão de fato, ele não virou um RFC. Tá vendo aqui que ele ainda está sendo discutido, mas o Chrome já usa. O Chrome já usa ele. Quick. Pelo que eu estou vendo aqui, ele não virou um RFC ainda, ele está como draft. Deixa eu olhar aqui, draft. Esse draft aqui que eu abri, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo aqui. Ele tá na versão 34 do Quick, que é o HTTP 3, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês da tela. Não, esse aqui é todo um processo de discussão para que o protocolo, o HTTP 3, vire um padrão de fato. Ele não virou um RFC. Deixa eu ver se vocês visualizam. Apareceu aí para vocês? Dá pra ver aqui. Dá pra ver. Apareceu, professor. Aqui, ó, ele está na versão 34, né? Ou seja, ele já vem sendo discutido há muito tempo. O que é legal aqui desse draft? Né? O que é o draft? É um rascunho, né? Está sendo discutido lá no IETF. E o draft, ele não deve ser levado em consideração como um padrão, porque ele expira, ele pode morrer. Veja que esse aqui vai expirar em 6 de agosto desse ano. Daqui para lá, o que pode acontecer? Ele pode virar um RFC, ou pode ser estendido para uma discussão maior ainda. Tá? Não significa que ele não está sendo utilizado, né, que ele não está funcionando. O Google, se não me engano, já usa no Chrome HTTP3, né, há um certo tempo. Né? E essa discussão, vamos pegar aqui a primeira discussão, a versão 0, começou em 2017. Tá? Então, assim, temos aí aproximadamente 4 anos que se iniciou essa discussão, mas não virou ainda um padrão de fato, não virou um RFC. Tá? Perdão, começou em novembro de 2016, esperou em 2017, né? Começou em novembro de 2016, a discussão do Quick. Deve em breve, sim, virar um padrão, um RFC. Deixa eu compartilhar aqui novamente. São tantos, né, professor, que são lançados para virar, né, RFC, são que às vezes nem são aprovados lá, né? Sim, temos um grupo, né? Um não, dezenas de grupos de trabalho, né? Como eu tinha falado para vocês dentro do IETF, não só dentro do IETF, né? Mas o IETF é um dos principais grupos de
e desenvolvimento de protocolos, trabalhando em melhorias para o funcionamento da internet, né? Melhoria de padrões novos, ou melhoria dos padrões existentes, para que a rede ela funcione melhor. Daí, realmente, assim, é muito difícil acompanhar todos eles, né? Na verdade, não é nem difícil, é impossível, né? Não tem uma pessoa que consiga acompanhar toda a evolução da internet. Aí você diz, professor, você diz isso porque você não consegue. Não, não é isso. O próprio pessoal do IETF, eles falam, né? E como vocês sabem, já participei de várias reuniões, eles mesmos dizem, olha, escolha 2 grupos de trabalho, 3 no máximo para você acompanhar, porque as discussões são muito técnicas. Daí você não vai conseguir acompanhar todos os grupos, isso é impossível, né? Você não tem, é inviável acompanhar todas as discussões em alto nível, porque eles vão no detalhe do detalhe do detalhe para implementar um protocolo. Então você tem que estar, para você entender uma discussão e como um protocolo está sendo desenvolvido, você tem que ter muito tempo para acompanhar todo esse processo, e principalmente para propor algo. Quando você vai propor, você tem que estar ali disponível para responder as perguntas, tirar todas as dúvidas para que a comunidade adote aquele teu draft como um RFC. Pois bem, voltando aqui ao slide. Então, a gente falou do HTTP não persistente, versão 1.0.1, né? No Corojo só tem 1.0.1. Então, se na prova, a gente não passa do 1.1 na prova, tá? Não vou cobrar o 2.0 de vocês, embora eu vou passar um trabalho, né? Mas eu vou cobrar o que está no livro, tá? No livro de vocês. Nós vimos também algumas linhas do cabeçalho do TCP, né? Como nesse exemplo. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? A gente vê que estava sendo solicitada uma página, então o GET está pedindo a página utilizando qual método HTTP 1.1. A versão está ali do lado direito no canto. Deixa eu destacar aqui para vocês. Então aqui eu sei a versão do HTTP que o cliente está solicitando, porque eu especifiquei aqui qual o host, o navegador que o cara está usando, a connection close e o accepted language francês, né? Que é basicamente o seguinte: o close é para fechar a conexão depois que ele receber esse objeto, e o accepted language, ele, se tiver uma página em francês, a preferência é francês. Se não tiver, manda o que tiver. Esse é só um campo do cabeçalho que é opcional. Então aqui a gente viu o cabeçalho, no formato do HTTP, os campos que existem, e daí começa a ficar mais claro o que é um protocolo. Quando a gente fala assim, um protocolo define as mensagens, define as ações, define a semântica do que representa aquele campo, né? Então a gente tem campos muito bem definidos em todos os protocolos. Então o HTTP ele tem um campo ali para você especificar um método, que é get, post, delete, update. E eu não posso mandar uma outra mensagem que não esteja definida ali previamente. Porque esse é o padrão, esse é o protocolo. Então a gente viu os métodos, vimos que no HTTP 1.0 tinha o get, post e read. No HTTP 1.1 a gente tinha a adição de 2 novos métodos, o put e delete. A gente viu um outro exemplo aqui de resposta. Nós falamos rapidamente sobre os códigos de estado, né, usando OK, moved permanently, value request. Eu mostrei para vocês rapidamente a RFC do HTTP, onde nós temos todos esses códigos, né, temos dezenas de códigos. Aqui é um exemplo com Telnet, né? A maioria dos servidores já não funciona mais com Telnet, então a gente nem vai fazer esse teste aqui. Mas basicamente Telnet é uma aplicação para você solicitar aquela página no porta 80. Né? Então você faz um GET, pede aquela página, especifica qual é o método. Vamos pular essa parte. Então vamos iniciar agora explicando o que são cookies, tá? No HTTP. Vocês já perceberam
que quando vocês colocam algo no carrinho, em um site tipo Americanas, Amazon, Shoptime, Submarino, ou a tradução seria biscoito, sim, né? Aí vocês já perceberam que quando vocês colocam algo no carrinho, aí vocês desligam o computador está desligado. Quando vocês ligam, se conectam novamente, mesmo que seja outra rede, né? Você levou o computador para casa de alguém, ou o celular. Quando vocês abrem o carrinho, está lá aquele, aquele produto que você botou no carrinho. Mas desliguei o computador e ele sabe que eu botei isso aqui no carrinho. Ou, que é muito comum também, você olha algo, está pesquisando se vai comprar ou não. E daí, quando você abre um outro site, uma rede social ou um outro site mesmo, tá lá a propaganda daquele produto. Você fala, "Oxe, rapaz, mas como que ele sabe que eu estou querendo comprar isso aqui? Estão me espionando. Né? Aí como é que isso funciona? Né? Isso funciona através de cookies. Alguém ia falar alguma coisa? Não, não. Boa pergunta. Acho que foi Magno, deixa eu olhar aqui. Isso, né? Por que que ele pede para aceitar os cookies? Eu vou explicar o que é cookies, né, para vocês entenderem agora melhor, mas o site precisa deixar claro que ele está que ele tá gravando uma informação sua, né? Se não me engano, Magno, isso eu preciso checar. Antes a gente não tinha essa obrigatoriedade de explicitar que aquele site está utilizando cookies, né? Está basicamente armazenando alguns dados sobre o teu acesso. Mas a gente tem a Lei Geral de Proteção dos Dados, que foi promulgada recentemente agora. E daí eu acho que é uma obrigatoriedade ele dizer que está usando cookies. Daí você pode aceitar ou não, né? Vamos entender primeiro o que são os cookies, tá? Não é algo assim tão intrusivo como vocês devem estar imaginando. Na verdade, é algo até bem simples de funcionamento, tá? Vamos lá. Então, estão conseguindo ver o slide bem? Sim. Vejam só, né? O que é um cookie? Né? Cookie é algo assim extremamente simples. O cookie é um número. O que tu grava no teu navegador? Um número. Somente um número. É um identificador. Daí, quando você vai conectar naquele site, você envia no campo do HTTP um número do cookie. Meu cookie para o site da Amazon é esse aqui. Daí a Amazon sabe o que você acessou anteriormente, porque você está informando. Você não grava nenhuma informação do que você fez necessariamente. Isso não fica no teu computador. Não fica. Né? O que tu grava no teu computador é um identificador, é um número. Tá? Quem grava assim, o que tu botou no carrinho, o que tu fez, etc., é o servidor. Então ele tem um banco de dados de apoio, né, que ele grava informações de você, o servidor, né, web, baseado no teu cookie. E daí como que ele gera esse cookie? Né? Por que você tem o cookie? É algo muito ruim, ele está espionando? Não, não necessariamente. Né? O cookie ele serve para te dar para o servidor web ter um apoio. Como assim um apoio? Para saber que tu botou no carrinho, para não ter que botar tudo de novo, para tu continuar logado no teu Gmail. Né? Se tu vai no teu navegador, tu pode limpar os cookies, todos os cookies. Tu vai lá, assim, limpar cookies, tem lá, limpar histórico ou cookies. Né? Então, coisa diferente. Né? O histórico são as páginas que tu acessou. Às vezes ele faz um gravo histórico, às vezes tem um cache, né? Tem aquela página salva, e tem os cookies. Né? São coisas distintas. Né? Os cookies, basicamente, é um identificador que você informa quando vai acessar aquele site. Tá? Então vamos ver essa animação aqui para ficar um pouco mais claro. Tá? Respondendo a tua pergunta, Leonardo, sim, cada país tem a sua própria lei. Né? Há uma discussão muito grande
a nível mundial sobre a questão de, não necessariamente direitos autorais, mas de privacidade, né? A questão de privacidade de uma maneira global, né? Inclusive, há uma discussão dentro do próprio IETF sobre a questão de privacidade, de direitos humanos em relação às informações e à própria internet. Tem um grupo de trabalho, né, acho que é um research group, né, um grupo de pesquisa, chamado Human Rights, né, lá dentro do IETF, pelo menos tinha, não sei se continua, acredito que sim. Então tem toda uma discussão a nível global de como a gente prover a melhor questão de privacidade, direitos iguais, etc. Né? Então, eu acho que a principal preocupação da gente não deve ser os cookies, inclusive, tá? Então vamos entender aqui o porquê. Então vejam aqui que eu tenho um cliente do lado esquerdo que tem um cookie, né, gravado lá no navegador, que é o cookie para o site do eBay, né, que é o 8734. Aí ele está se conectando no site da Amazon. Daí ele não tem o cookie para o site da Amazon. Quando a Amazon responde, né, estou acessando a site da Amazon, ele responde com um campo no cabeçalho chamado set cookie. Né? Ele vai atribuir um cookie para mim. Não necessariamente eu vou aceitar, né, que tenha o cookie ou não ali para eu poder armazenar. Porque eu aceitei, né? E daí ele adicionou um cookie. Meu navegador agora tem um cookie para o site da Amazon 1678. Da próxima vez que eu fizer uma requisição para o site da Amazon, ele vai fazer a requisição normalmente, mas ele vai adicionar um campo, cookie 1678. Então a Amazon vai saber o que tem no meu carrinho. Né? Por quê? Porque eu disse qual era o meu cookie. Se você abrir uma aba anônima no Chrome, no Internet Explorer, no Edge, né? Não tem mais Internet Explorer praticamente, ou no Firefox, ele não informa o teu cookie. É por isso que quando tu abre uma aba anônima para amazon.com.br, ou Americanas, alguma coisa do tipo, ele não vai lembrar o que tu botou no carrinho. Porque ele não está informando o cookie. Tá? Então, um cookie, ele é um número que tu grava no teu navegador. Né? Ele grava no teu navegador e ele informa para esse site, para esse servidor web, aqui, ó, o cookie, então ele vai saber o que tu fez, basicamente. Então, um banco de dados de apoio aqui, ó. Então, se uma semana depois eu for acessar o site da Amazon novamente, ele vai pedir, ele vai pedir o site de novo, né? Vai fazer um get, site da Amazon, mas aí eu vou informar qual é o meu cookie, 1678. Daí ele vai saber mais ou menos o que eu tinha colocado no meu carrinho, né, o que eu tinha pesquisado anteriormente, qual usuário que eu loguei. Né. Dessa forma, alguns outros sites se beneficiam do cookie gravado. Ele pega o teu cookie lá no Facebook, ele sabe os cookies que tem gravado, e daí ele vai lá no site da Amazon, ele sabe os produtos que tu pesquisou, e daí ele oferece propaganda. Boa pergunta, Leonardo. Eu nunca li nenhum artigo assim, científico que falasse sobre isso, né, sobre o desempenho dos cookies, porque assim, o espaço de armazenamento é muito pequeno. Em relação ao processamento, assim, não, não me vem nada à mente que crie uma sobrecarga por conta de um cookie, porque ele está armazenado lá, em formato de texto, muito pouco espaço de armazenamento para você gravar um identificador. E daí você só informa esse identificador quando vai acessar aquele site. Então, assim, não vejo razão, né, para o cookie ele deixar o desempenho do computador mais lento. Né? Professor, minha internet tá um pouco ruim, tá travando um pouco, mas o senhor falou, tem algum perigo esses cookies? Não. Né, os cookies é basicamente um apoio para o site que você estava acessando, né? E dá uma certa otimização para saber o que tem no teu carrinho, né? Para saber se você mantém tua conexão com o Gmail aberto. Se não, se tu limpar teus cookies agora, ele vai desconectar o teu Gmail.
Não vai saber que você estava logado e carregou automaticamente, que você botou a senha corretamente. Teoricamente, os cookies eles não são uma grande ameaça. Agora sim, qual é o grande poder dos cookies? É saber o que tu poderia comprar. Você vai receber um monte de propaganda. E essa informação ela é muito importante, né, para direcionar e movimentar um mercado assim, bilionário de compras. Né? Por quê? Basicamente, a gente vive comprando coisas na internet, movimenta muito dinheiro. Daí os cookies ajudam a direcionar um produto, né, que você queira Ah, gastar dinheiro. professor, aí no caso, então, é por isso que às vezes, por exemplo, você tá na Netshoes, por exemplo, olhando um sapato, aí de repente você vai ali no Facebook e algum anúncio que aparece justamente o que você estava pesquisando. Sim, sem dúvida. É exatamente isso. São os cookies funcionando. Tipo, professor, existe, que nem Erickson fala, um vírus que possa enviar vários cookies para, agora esqueci o nome, Desconheço. para um Desconheço. navegador e o navegador começar a ficar lento. Desconheço. Porque, como eu falei para vocês, né, no navegador, o cookie ele não é um arquivo que você grava, você não baixa um cookie. Um cookie é um campo do HTTP, é um número. Veja, o cookie ele é um campo do cabeçalho HTTP. Não é que eu vou baixar um cookie. Então, assim, eu desconheço um cookie ou um método que use o cookie como um vírus, assim, desconheço. Né? Pode ter algum método, assim, um vírus que roube teus cookies para, sei lá, para pegar alguma informação tua, mas assim, realmente eu desconheço, né, os cookies sendo usados Então, em formato de vírus. através de um cookie, a pessoa pode ter uma avaliação de uma pessoa ou não? Ou seja, como eu tentei explicar anteriormente, né? Os cookies, eles servem de apoio para sites. Então, assim, se você acessa a Amazon e tem alguns produtos que você colocou no carrinho, quem tiver aquele cookie consegue saber mais ou menos o que tu estava querendo comprar. Basicamente é isso. Se você acha essa informação assim, de grande valia para quem tá atrás dessa informação, então sim, você tem que dizer. Que no meu ponto de vista, os cookies eles fornecem boas informações para quem quer lhe vender algo. Então, toda, todos os algoritmos que o pessoal usa massivamente, por exemplo, no Facebook, no Instagram e outras redes sociais, depende muito de cookies também. Não só cookies, mas do teu comportamento, né, de utilizar aquela rede social, para tentar lhe manter mais tempo conectado ou lhe vender algo que seja interessante para ti. Do ponto de vista de invasão, pode até ter, mas assim, desconheço. Né? Beleza? Beleza, professor. Beleza, Joedson? Sim, sim, professor. Mas vejam só, não interpretem errado o cookie. O cookie é um campo, vejam só, o cookie é um campo do cabeçalho HTTP. Não vou baixar um cookie. Então é só um campo que ele seta na resposta da página para você guardar aquele número. Para quando você entrar em contato, é um identificador. Para quando você entrar em contato com aquele servidor web novamente, você diz, olha, eu sou o número tal. Para ele saber quem é você e já carregar o teu carrinho ou carregar alguma coisa que tu tenha feito antes, né? Para poupar tempo, né? Basicamente essa é a ideia do cookie. Beleza? Beleza. Beleza. Então, os cookies eles podem ser utilizados para autorização, carrinho de compra, recomendação, estado de sessão de usuário, como e-mail, como eu falei para vocês, né? A gente usa o cookie para manter a conexão do teu Gmail, por exemplo, aberto. Né? É uma forma de manter estado. O que é manter estado? O protocolo HTTP, só um minuto, deixa o cachorro parado lá aqui. Pronto, problema do home office. Então, um cookie ele ajuda a manter o estado. O que é manter o estado? Né? Perceba que
quando eu faço um get para uma página, né, para um servidor web específico, ele não sabe que eu solicitei 5, 10, 15, 20 páginas, ele não tem ideia, né? Cada requisição é tratada de forma independente, ele não tem estado, ele não me trata como um usuário específico, ele atende requisições, cada requisição de forma individual, né? Então, o cookie, ele ajuda a manter o estado. O que é manter o estado? Eu mantenho a minha conexão aberta lá com o Gmail, aí ele sabe que eu acabei de acessar tal página e entrar em tal pasta. Então, quando eu peço para baixar um arquivo lá no Drive, no G-Drive, por exemplo, ele, ou OneDrive, tanto faz, né, qualquer, qualquer serviço de nuvem que provê armazenamento, né? Ele sabe que está conectado, ele não vai pedir para você logar o tempo todo, né? Ah, bota seu usuário e senha aqui toda vez que você clicar numa pasta ou num arquivo para baixar. Não, ele sabe que está conectado. Ele mantém o estado. Ele sabe que você logou agora há pouco. Daí quando você pedir algo, ele vai lembrar que você já logou, porque você tem um cookie ativo. Ele mantém o estado da tua conexão. Então, esse é um resumo, basicamente, sobre cookies, né? Do que ele pode fazer, né, para carrinho de compra, para recomendação, manter estável. E é um mecanismo teoricamente simples, né, de funcionamento. E tem um livro assim, que é muito legal, que fala sobre os cookies e o poder de ter essas informações para recomendar coisas para comprar. Eu acho que é Numbers, o nome do livro. Professor, além Pode dessa falar. função, não, além dessa questão de armazenar informações, o cookie pode ter outra função na rede? Além de que, Além de servir como identificador, tipo armazenar certas informações, ele pode ter outra função na rede? não, é basicamente isso, né? É um campo do HTTP, como eu falei, né? Essa é a função dele de manter um estado de conexão, né? Saber que você é você e ter um histórico do que tu fez. É basicamente isso, né? E assim, o que que ele vai gravar de informação? Bom, aí depende do servidor que está conectando, né? Pode gravar que você botou algum carrinho, pode gravar que você acessou tal página dentro do servidor web, né? Isso depende do servidor web que tu está acessando, né? Que ele vai gravar. Bom, dando continuidade, pessoal, né? Deixa eu só ver o check aqui. A pergunta de Pedro, tá? Se eu não tiver logado em nenhum e-mail, não vou receber nenhum cookie? Não necessariamente, né? Você pode acessar uma página que não é o teu e-mail e tem um cookie. Aí tu vai receber um cookie daquela página, né? Por exemplo, da Americanas, da Amazon, né? Site de compras. Mas se você tiver, por exemplo, acessando sempre em modo anônimo, tu nunca vai ter cookies, né? Se tu armazenar um cookie, mas quando tu fechar aquela página em modo anônimo, tu não vai ter armazenado nada. E se você entra no modo anônimo, nenhum cookie ele é armazenado no teu computador. Mas aí é opcional. Quem está Como é, utilizando. professor? Não entendi não essa partezinha que o senhor respondeu a pergunta de Pedro. Ele perguntou se ele não tiver logado em um e-mail, ele não vai receber cookie? Não necessariamente. Veja que o cookie ele não está atrelado ao e-mail, né? O cookie é a informação que vai ser armazenada no teu navegador de acordo com o site que tu está acessando. Pode ser qualquer outro site. Inclusive, muitos sites a gente entra, daí ele pergunta, você quer aceitar os cookies aqui desse site, sim ou não? Né? Daí, não necessariamente está relacionado ao e-mail, né? E daí o que eu falei agora há pouco, porque se você entrar em modo anônimo, tu nunca vai gravar algum cookie. Porque o modo anônimo ele não armazena nenhum cookie. Então, se você abrir uma página em modo anônimo, ele nunca vai recuperar nenhuma informação prévia, nem vai gravar, porque ele não armazena os cookies, né? Ou se você quiser, tu vai lá no teu navegador todo dia e limpa os cookies. É opcional, né? Eu nunca limpo os meus cookies, né? Porque eu não vejo nem, nenhum problema, né, de estar armazenando cookies, né? Acho que tem outras questões de segurança mais prioritárias do que o cookie.
Obviamente que você não vai acessar, se você ficar acessando qualquer tipo de site, né, é muito mais propício de você pegar algum vírus, alguma coisa do tipo, né? Como eu não fico fazendo download, nada ilegal, nenhum site que tem aqueles trocentas mil propagandas, né? Obviamente que eu sei como é, porque eu já acessei alguns anos atrás. Quando você vai fazer aquele download, aí tu recebe um monte de cookie, não só um monte de cookie, mas um monte de aviso, abre Anúncio. um monte de anúncio. Aí tu clica para baixar, ele abre umas páginas de propaganda para você fazer aposta, não sei o que mais lá. É muito mais propício que você pegue um vírus aqui. Então, assim, não se preocupe tanto com cookie. Se preocupe em não abrir e-mail que você não conhece, em baixar arquivo pirateado, que muitas vezes, vou baixar alguma coisa com crack, com não sei o que mais lá. Muito provável que tem um vírus ali embutido com aquele arquivo que você está baixando. Abrir sites que você não conhece para baixar alguma coisa, que tem trocentas mil coisas embutidas naquele site. Então tudo isso é muito pior do que você está se preocupando só com um simples cookie. Ou você está com a senha fraca, né? Ou você está repetindo todas as suas senhas para a mesma coisa, né? Você vai fazer um monte de cadastro e sempre a mesma senha, né? Tudo isso é muito mais grave, do meu ponto de vista, obviamente, né? Em relação à segurança. Acontece, né? Acontece. Também eu mudo todas as minhas senhas, eu tenho para cada coisa que eu acesso, eu tenho uma senha diferente. Mas muitas vezes eu esqueço, né? Aí fico lá recuperando, né? Eu tenho, sei lá, 30, 40 senhas, né? É difícil lembrar de todas elas. Mas às vezes acontece um vazamento, né? Você se cadastrou num site e daí aquele site é invadido e vaza a senha. Então tem listas, por exemplo, que dizem assim, esse site vazou as senhas. Não, não esse site. Né? Às vezes tem o site que foi vazado as senhas, né? Mas aí tem teu e-mail, tem algumas informações tuas e tem a senha que tu utiliza. Então assim, fica mais fácil do cara pegar e procurar outros serviços que você tem em conta e usar a mesma senha, né? Não, não rola não, Helder. Porque eu também atualizo as senhas, então assim, eu vou ficar com senha que eu não uso mais, então não faz muito sentido. E isso, login em dois fatores, é muito importante. É muito importante. O que é Ruim login em só dois fatores? é quando você usa um aplicativo do teu celular, por exemplo, o Google Authenticator. Aí, além de tu botar a senha, ele pede para que você pegue o teu celular e logue com o número que o Google gerou. Ou ele lhe manda um SMS com o código para você continuar a autenticação, né? Para você não logar só com o usuário e senha. Então tem duas camadas de segurança. Aí é muito recomendável que vocês utilizem login em dois fatores, né? Tem um grau de segurança muito maior. O WhatsApp, por exemplo, está implementando há alguns anos login em dois fatores. Além de tu receber o SMS, tem uma senha que tu bota, né? Porque se alguém clonar o teu número e for acessar o teu WhatsApp, tem que colocar a senha. Se não souber a senha, não entra. Beleza? Inclusive tem uma quadrilha que aplica golpes assim, né? O cara pega o número, clona o teu número, daí se passa por você, porque daí ele consegue pegar o SMS, né, porque ele clonou outro número, e daí ele tem o teu WhatsApp. E daí começa a pedir dinheiro. Fulano, me manda aí dinheiro, tô precisando. Né? Não sei se vocês já viram esse tipo de golpe. Se você tiver com o login de dois fatores ativado, isso não vai ocorrer. Porque o cara vai ter o teu número clonado, mas não vai ter a tua senha para poder continuar e acessar o teu WhatsApp. Né? Beleza? Podemos continuar? Pode. Show de bola. Como é o nome do livro que o senhor falou aí?
Eu tinha a impressão que era numbers. Aí eu tava procurando aqui, deixa eu ver. Aí eu acho que não é. Faz muitos anos que eu li esse número, que eu li esse livro, esse número. Deixa eu ver se é. Não, eu vou dar uma olhadinha. Eu só não consigo, provavelmente, como eu não tô na minha casa, senão eu pegava, olhava na prateleira aqui e já olhava o número, mas não vai dar pra lhe passar o nome do livro agora. Eu li esse livro faz uns 10 anos atrás, mas é um livro muito legal, que falava justamente sobre o uso dos cookies. Isso há 10 anos atrás, sei lá, 10, 8 anos atrás. Um bom tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu não achar em 30 segundos, eu vou ficar devendo. Não, não achei não. Bom, depois eu tento. Me lembra daqui a um tempinho, Leonardo. Aí eu, quando eu estiver em casa, eu te dou um feedback de qual é o livro. Mas voltando aqui agora para cache, o que é um cache? Um cache é um conceito, né? Provavelmente, né, não sei se vocês chegaram a ver lá em sistemas operacionais ou em montagem e manutenção de computadores, arquitetura de computadores, geralmente a gente fala um pouco de cache, né? Tanto em SO quanto em arquitetura, pelo menos no contexto de processador, onde a gente tem um cache L1, L2, tem um processador que tem cache até L3. Né? Então, cache é um conceito. Né? Vocês já estão familiarizados com o conceito de cache? Uma reserva na memória que faz com que o acesso fique De mais acesso rápido. rápido. Isso. Isso, é essa a ideia. É uma memória intermediária de acesso mais rápido. Mais rápido por quê? Porque está mais próximo. Tá? Teoricamente, a gente pode simplificar dessa forma, né? Que está mais próximo, né? Ou no lugar mais próximo que o acesso é mais rápido aquele espaço de memória. Então, quando a gente fala em cache, em redes, computadores, nós estamos falando de uma cópia de uma página que está mais próximo do cliente. Então, você tem o servidor de origem, você consegue visualizar nesse slide que o cliente está solicitando, e aí você tem um middleware, né? Você tem um intermediário ali que é o servidor proxy. Servidor, deixa eu voltar aqui, tá? O cliente ele solicitou, tá? Daí quando o servidor respondeu, o proxy gravou uma página. É um cache, né? Ele tem um cache ali, né, daquela página. Vou voltar em animação aqui, ó, dê uma olhada. Solicitou, quando ele respondeu, ele gravou uma cópia daquela página. Então, o cliente 2, né, que é o cliente que está aqui embaixo, quando ele solicita a mesma página, o proxy já responde com aquela cópia que ele tem gravado daquela página. Ele não precisa solicitar lá para o servidor. Entenderam a ideia? Encurtação de caminhos. Desculpa, não entendi. Encurtação de caminhos. Isso, exatamente. Né? Tipo, se ele já tem, ele não vai precisar solicitar novamente pro um cliente, computador, que está precisando. Isso. Vou explicar para vocês agora de uma maneira mais prática, com o exemplo lá do IF. O IF tem um servidor proxy. Né? Em termos práticos, assim, qual é um exemplo do servidor proxy? É o Squid. 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 Né? É um exemplo de um servidor proxy. Então, o que acontece? A gente está na nossa rede local, dentro do instituto. Então, a gente tem o servidor proxy. Né? Todo pedido passa por ele. Quando ele recebe, eu solicitei a página da UOL. Fui lá, get, www.uol.br. Aí eu pedi. Passou pelo Squid. Ele tinha uma cópia? Não. Então ele vai pedir para o servidor, que está lá, sei lá em São Paulo, provavelmente. Daí o servidor lá de São Paulo, o servidor web da UOL, vai responder. E daí o servidor local, o proxy, né, o Squid, vai gravar uma cópia.
Daí, quando ele grava esse copy, né, o próximo que pedir, o servidor, o proxy, não Já precisa envia. já envia, não precisa ir lá em São Paulo buscar de novo aquele conteúdo, tá? Ele já envia a cópia que ele tem. Obviamente que tem problemas aí, não é uma coisa tão simples, né? Que é, por exemplo, quanto tempo ele vai guardar aquela página? Quando que ele vai atualizar? Tem uma cópia, mas a página pode ser modificada. Então, assim, o cache ele tem uma validade. E não é toda página que aceita cache. Por exemplo, uma página de notícias, ok, né? Mas tem páginas que mudam constantemente. É formulário, é a informação que você está acessando ali, que muda dinamicamente. Daí não adianta fazer cache daquela página. Mas o cache, ele é muito bem-vindo para economizar banda. A gente vai ver aqui no próximo slide um exemplo. Né? Eu tenho uma rede local, que daí na rede local eu tenho acesso entre os computadores a 100 megabits por segundo. Show de bola, 100 megabits por segundo. Né? Teoricamente rápido. Né? Mas o meu link de acesso à internet é de 15 mega. Daí o que eu posso fazer? Eu boto um servidor proxy, um cache institucional, que é muito comum. Tá? E daí, como eu tenho esse cache, né, eu posso economizar banda. Por quê? Porque eu posso pegar a informação já desse cache sem precisar usar esse meu enlace de acesso à internet, que é mais limitado. Então, eu posso reduzir o uso do meu enlace que dá acesso à internet. Daí a gente tem algumas definições que a gente chama de cache hit, cache miss, que é quando eu peço algo que está no cache. Quando a informação que eu quero está no cache, então eu acertei, né? Cache hit. Quando eu solicito algo que não está no cache, um cache miss, né? MISS, e daí eu preciso solicitar para o servidor de origem. Por exemplo, vamos voltar aqui. O que aconteceu aqui quando o primeiro cliente solicitou foi um cache miss, não tinha. Né? Então ele teve que solicitar para o servidor de origem. O segundo cliente deu um cache hit, HIT, né? Ele acertou, tinha lá, então peguei do próprio proxy, né? Então, show de bola, mais rápido, não precisei solicitar para o servidor de origem. Beleza? Beleza. Então, quais são as vantagens do cache? Né? Ele pode reduzir o tempo de resposta da requisição do cliente, reduzir o tráfego do enlace de acesso, que eles chamam de enlace de acesso, é um enlace que dá acesso à internet de uma instituição. Né? Então, na internet, ela tem, na verdade, a internet ela tem muitos caches, não só nas redes locais, né? Mas eu tenho caches, tem empresas que prestam serviço de cache intermediário. Né? Então, tem um conceito que a gente chama de CDN, Content Delivery Network, né? Que é rede de distribuição de conteúdo. Né? Se vocês abrirem o Facebook, quem tiver Facebook, e pegarem uma imagem, cliquem com o botão direito nessa imagem e botem assim, abrir em uma aba, uma nova janela. Né? Vocês vão ver o endereço. Né? Muitas vezes o endereço ele não vai ser do próprio Facebook, ele vai ser da Akamai. A Akamai é uma empresa que presta serviço de CDN para o mundo inteiro. Uma empresa milionária, né? Que presta serviço para grandes sites, onde ele pega, faz cache, faz distribuição de conteúdo intermediário na internet, para que você não precise ir lá no servidor de origem o tempo todo. Então, tem esse conceito também similar, que é de CDN, Content Delivery Network, uma das grandes empresas, a Akamai. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Show de bola. Então vamos para o nosso último slide. Aqui é só uma continha, tá, pessoal?
Ah, não vou cobrar conta na prova, mas vou lhe passar a ideia. A ideia é o seguinte, eu estava usando um cache aqui, e daí 40% das requisições está lá no cache, 60% não está. Então eu vou precisar requisitar o servidor de origem, e daí eu consigo diminuir e ter uma latência menor, porque se você está acessando o servidor do cache institucional, tu acessa muito mais rapidamente. E se tu está deixando de utilizar esse link aqui, né, então tu está economizando banda, né? Tu vai ter mais banda disponível para acessar a internet. Então ele mostra que se 40%, é uma suposição, obviamente, né? Se 40% do que eu peço está no cache, eu vou ter uma melhoria na minha velocidade, desempenho mais rápido, porque eu vou acessar mais rapidamente o conteúdo e eu vou economizar banda no meu enlace de acesso, né? Porque ele botou 40%, bom, é um número hipotético, né? Uma área de pesquisa é o que botar no cache. Então, qual é o algoritmo que eu uso para decidir o que eu boto no cache? Porque o cache é memória limitada, não posso botar tudo dentro do cache. Tá? Então, para a gente encerrar nossa aula de hoje, pelo menos o conteúdo, não as nossas discussões, mas para encerrar o nosso conteúdo da aula de hoje, a gente vai falar do get condicional, para a gente finalizar. No get condicional, como é que funciona, tá? Ele não é mais, assim, é raramente utilizado o get condicional, mas eu vou solicitar algo de acordo com a modificação daquela página, se aquela página ela foi modificada ou não. Então, basicamente é o seguinte, eu faço get tal página. Quando eu falo que eu estou pedindo aquela página, eu tenho um if. Eu estou pedindo para receber essa página se ela foi modificada depois dessa data. Por exemplo, né, eu vou... Agora são 8h17. Então eu solicitei a página do UOL, baixei 8h17. E daí eu faço o get condicional 8h18. Assim, olha, get www.uol.br index.html if se tiver uma página nova depois de 8h17. Se não tiver, não me manda. Tá? Daí ele me manda aqui, ó, resposta 304, not modified. Então ele só me manda a resposta, só o cabeçalho, dizendo que não teve modificação. Caso houvesse alguma modificação, né, eu faria uma requisição igual, né, é o que está aqui embaixo. Caso tivesse alguma modificação, ele ia me mandar a página normal, completa, né? 200, ok. E os dados, aquela página completa. Sacaram o que é o get condicional? É só uma forma de economizar um pouco mais de Sim. banda. Mas no caso ele nem é muito utilizado, né? Não, porque hoje em dia a gente não tem essa preocupação tanto com banda, de não ter uma banda suficiente para baixar uma página. Hoje é o contrário, na verdade a gente fica atualizando aquela página constantemente. A própria página geralmente tem um script que ela se auto-atualiza sozinha para pegar as informações novas. Isso é muito comum. Né? Mas antigamente, né, quando a gente tinha muito pouca banda, as páginas não eram atualizadas tão frequentemente, a gente usava o get condicional. Beleza? Entendi, professor, tranquilo. Então aqui a gente acaba o nosso conteúdo do HTTP. Né? Eu vou deixar para a gente continuar na nossa próxima aula de quinta-feira. A gente trabalha o FTP e o correio eletrônico e a gente finaliza depois com DNS e daí a gente já pode marcar a nossa segunda provinha. Né? A terceira prova ela vai ser capítulo 3 e 4. Né? Prova 1, camada de aplicação. Perdão, prova 1, capítulo de introdução, né, que é o capítulo 1. Prova 2, camada de aplicação. Prova 3, a gente junta camada de transporte e camada de rede. Daí a gente finaliza o nosso conteúdo.
Então é isso, né? Como só temos 10 minutos, né, eu não vou iniciar o FTP, embora ele seja bem curto, né? É o mais curto do que a gente vai trabalhar. A gente inicia na próxima aula sobre o FTP e a gente fecha o 2.3 e 2.4 na próxima aula, de quinta-feira. E segunda a gente já termina o DNS. E aí provavelmente a gente já marca a nossa prova na semana que vem. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Dúvidas? Não, mas tranquilo. Sobre o trabalho, tem como o senhor deixar para a gente fazer nas férias, né? Tem. Sim, sim. Porque a gente, teoricamente, teria mais tempo, né? Tem. Eu não posso botar a data lá das férias. A gente pode combinar, né, de ter um prazo um pouco maior, mas assim, eu não posso, teoricamente, eu não posso cobrar assim, olha, me entregue nas férias, porque não faz parte do nosso calendário, então eu tenho que respeitar o calendário. Mas assim, eu vou botar uma data antes das férias, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, etc., eu posso aceitar que ele entregue durante as férias, não tem problema não. Mas eu não posso botar a data de entrega nas férias, aí isso eu não posso, tá? Não, mas a gente poderia entregar depois das férias. É, Não, mas se eu também aí coloco. fica tempo demais aí. Eu vou botar sugerido lá, dia, acho que é até o dia 3 de julho, né, que é quando encerra esse período agora, antes das férias. Eu vou botar até essa data, né, vocês vão ter tempo demais, porque a gente já vai ter encerrado todo o conteúdo. Então, assim, não faz muito sentido eu botar um trabalho para ser concluído quando a gente já vai iniciar um conteúdo novo. Tá? Então, eu vou botar lá a data máxima, que é 3 de julho. Tá? É quase um mês de férias, sabe? É quase um mês. É verdade mesmo, professor, isso aí? Sim, né, temos o calendário letivo, né? Eu vou mostrar para vocês de novo. Eu já mostrei esse calendário, mas eu vou mostrar de novo. Tá? Deixa eu sair aqui do. Então, isso está no site do IF, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó. Fiquei até meio assustado quando eu vi os boatos que seria quase um mês. Então, aqui, ó, no próprio site do IF, né, vou mostrar aqui, vejam bem. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Vocês vão vir aqui em Camp, e tem aqui, ó, Salgueiro. Vocês vão clicar aqui, Salgueiro. Aí vai ter aqui, ó, calendário do lado direito. Clicou em calendário. Vocês vão vir aqui, calendário letivo 2021.1. Clicou, ele vai carregar. Carregou aqui. Vocês vão ver que temos férias aqui, ó, do dia 5 de julho ao dia Não, 30. professor, não tá aparecendo, não. Ah, ele abriu a página nova, perdão. Clicou em calendário letivo, né? Deixa eu compartilhar aqui. Quando você clicar em calendário letivo, ele vai abrir uma guia nova, que é essa aqui, ó, esse PDF aqui. Então, vocês conseguem visualizar que, por exemplo, em junho, né, nós vamos ter aqui o dia 24 de feriado, que é dia de São João. Dia 25 é o limite para colocar as coisas no swap, né, de nota, etc., né, de prova que estão realizados. Deixa eu ver aqui, né? 28, 29, 30, provavelmente essa semana aqui não vai haver aula, tá? Muito provavelmente, essa primeira semana aqui de julho, né? Essa semana aqui do dia 29. Né? Deixa eu estou vendo aqui. Não tem não. Quer dizer, tem aula sim. Só não vai ter aula provavelmente aqui nesses 2 dias aqui, 1 e 2. Mas enfim, férias oficialmente, isso aqui vai depender dos professores, vai ficar opcional. Né? Essa semana aqui de junho, essa última semana, vai ser opcional, se vai ter aula ou não. Né? E a partir do dia 5 ao dia 30, né, vocês vão ter férias. Né? Tá? Quanta alegria. Beleza?
Beleza. Férias entre aspas, né? Vamos ver, né? Eu não pretendo passar nenhuma atividade para vocês nas férias referente à disciplina, tá? Referente à disciplina. Professor, se for para passar uma atividade assim, durmam o máximo possível. Tá bom. Beleza, Joelson. Pois é isso por hoje, pessoal. Tá bom? Alguma dúvida? Não, você tranquilo. Agora é ler o livro para a próxima aula perguntar muito de novo. Beleza. Pois é isso, pessoal. Então, boa aula para vocês, caso vocês tenham aula agora. E Temos. caso não tenham, uma boa noite. Né? Boa noite aí, Boa professor. noite, professor. Até Boa amanhã, noite. para quem paga projeto integrador. Caso não, até quinta. Até mais, pessoal. Professor, boa noite.